O homem que destruiu a minha família passou um ano inteiro me tratando como o cliente mais importante da vida dele. Me chamava de amigo, de sócio, do filho que ele nunca teve. Ele não sabia que cada jantar, cada aperto de mão, cada brinde de uísque caro era mais um prego no caixão dele. Porque o investidor dos sonhos que ele tanto cortejou era o filho do homem que ele tinha quebrado 10 anos antes. Eu sou esse filho, e eu planejei cada segundo daquilo. Meu nome é Rafael. Para você entender o tamanho da minha vingança, precisa entender primeiro o tamanho do estrago. Eu tinha 15 anos quando Vitor Sampaio chegou na minha cidade dirigindo um carro que ninguém ali tinha visto igual. Cidade pequena, todo mundo se conhece. E de repente apareceu aquele homem de sorriso fácil, relógio brilhando, falando uma língua que parecia mágica. Dinheiro que faz dinheiro sozinho. O Vitor era encantador. Essa é a primeira coisa que ninguém entende sobre golpista de verdade. Ele não chega com cara de ladrão. Ele chega com cara de oportunidade. Ele patrocinou a festa da cidade, pagou o uniforme do time de futebol das crianças, sentou na primeira fila da igreja. Em 3 meses, ele não era um estranho. Ele era o homem que ia mudar a vida de todo mundo ali. E o produto dele era lindo. Um fundo de investimento exclusivo, com retorno garantido. Coisa que só gente rica da capital tinha acesso, mas que ele, por amizade, ia abrir para gente simples. Os primeiros que entraram receberam o lucro certinho, no dia certo. E aí a cidade inteira enlouqueceu, porque não tinha mais dúvida. O dinheiro voltava mesmo. O meu pai se chamava Joaquim. Ele era dono de uma pequena pousada na beira da estrada, dessas de 12 quartos, que ele levantou tijolo por tijolo ao longo de 30 anos. Meu pai era a pessoa mais honesta que eu já conheci. E foi justamente a honestidade dele que o Vitor usou como arma. Porque o meu pai era respeitado. Quando o seu Joaquim falava, a cidade ouvia. E o Vitor sabia disso. Ele cercou o meu pai, virou amigo dele, almoçava na nossa casa. E quando meu pai finalmente confiou e colocou as economias da vida toda no tal fundo, não foi só o dinheiro dele que entrou. Foi o dinheiro de todo mundo que confiava no meu pai. Os amigos, os vizinhos, o padre, o dono do mercado. Todos entraram porque o seu Joaquim entrou. Você já sabe como essa história termina, mas deixa eu te contar como doeu. Numa terça-feira, o fundo simplesmente parou de pagar. No dia seguinte, o escritório do Vitor na cidade estava vazio. O carro tinha sumido. O telefone, desligado. Em 48 horas, o homem que ia mudar a vida de todo mundo tinha evaporado com o dinheiro de uma cidade inteira. E aqui é onde a maldade fica completa. As pessoas precisavam de alguém para culpar, e o Vitor já tinha ido embora. Então elas culparam o meu pai. O homem que tinha trazido a confiança virou, da noite pro dia, o homem que tinha trazido a desgraça. Amigos de 30 anos cruzavam a rua para não falar com ele. Diziam que ele estava mancomunado, que tinha ganhado uma comissão. Mentira atrás de mentira. Meu pai vendeu a pousada para tentar pagar um pouco do prejuízo dos amigos, porque para ele a palavra valia mais que qualquer coisa. Vendeu a pousada e ainda não foi suficiente. Eu vi aquele homem, que era um touro, ir murchando. Ele parou de dormir, parou de sair. A vergonha foi comendo ele por dentro, devagar, como ferrugem. 1 ano e meio depois do golpe, o coração do meu pai parou enquanto ele dormia. Os médicos deram um nome técnico. Eu sei o nome de verdade. Foi tristeza. Eu tinha 17 anos quando enterrei meu pai num caixão simples, num cemitério onde quase ninguém apareceu, porque a cidade ainda achava que a culpa era dele. Naquele dia, ao lado do túmulo, eu não chorei de tristeza. Eu já tinha chorado tudo. Naquele dia eu fiz uma promessa muito calma, muito fria. Eu disse: pai, eu vou encontrar esse homem, e ele vai sentir, na pele, exatamente o que o senhor sentiu. Mas eu era um moleque sem dinheiro, sem nome, sem nada. Ir atrás do Vitor naquele momento seria como uma formiga atacando um leão. Então eu fiz a coisa mais difícil que existe para quem quer vingança. Eu tive paciência. Eu guardei aquela promessa no fundo do peito e fui me construir. Eu me mudei para a capital. Trabalhei de dia e estudei de noite, igual minha mãe me ensinou. Mas eu não estudei qualquer coisa. Eu estudei o inimigo. Me formei em economia, depois em direito. Fui trabalhar no mercado financeiro, naquele mundo de gente de terno, e aprendi de dentro como o dinheiro grande se move, como ele se esconde, como ele atravessa fronteiras. Eu não queria só ficar rico. Eu queria entender exatamente como um homem como o Vitor pensa, respira e, principalmente, como ele cai. Levou anos. Eu construí uma carreira de verdade, ganhei dinheiro de verdade, montei uma estrutura de verdade. E o tempo todo, num canto silencioso da minha vida, eu mantinha uma pasta. A pasta do Vitor. Eu nunca parei de procurar. E um dia eu o encontrei. Ele não estava preso, não estava arrependido, não estava pobre. Ele estava melhor do que nunca. Tinha mudado de cidade, tinha mudado o sobrenome num cartório, e tinha se reinventado como um respeitável investidor e filantropo. Aparecia em revista, dava palestras sobre ética nos negócios, tinha uma esposa nova e elegante, frequentava os jantares mais caros da cidade grande e, claro, ainda rodava o mesmo golpe, só que agora numa versão fina, lavada,
para gente rica que tinha vergonha de admitir que tinha sido enganada. Quando eu vi a foto dele sorrindo numa capa de revista, chamado de exemplo de sucesso, qualquer pessoa normal teria ido direto à polícia. Eu não fui, porque eu conhecia o Vitor. Homens como ele têm advogado caro, têm dinheiro escondido, tem a lábia de transformar qualquer acusação em mal-entendido. Ele já tinha escapado uma vez. Se eu desse o bote errado, ele escaparia de novo. E eu teria queimado a única chance da minha vida. Então eu não ia denunciar o Vitor. Eu ia fazer melhor. Eu ia deixar o Vitor se condenar sozinho. E para isso, eu precisava virar a única coisa no mundo que um golpista não consegue resistir, a presa perfeita. Eu criei o Rafael Moraes. Não um nome falso. Era o meu nome mesmo, mas uma versão de mim cuidadosamente montada, um herdeiro discreto, dono de um patrimônio grande e entediado, procurando onde aplicar uma fortuna sem chamar atenção. Eu deixei migalhas no lugar certo, nos círculos que o Vitor frequentava, até que a notícia chegasse nele. Tinha um peixe gordo nadando perto. E ele veio. Claro que ele veio. Ele me caçou achando que estava me caçando. O homem que destruiu o meu pai me convidou para almoçar, todo sorriso. Exatamente o mesmo sorriso de 10 anos antes. E ali, apertando a mão do assassino do meu pai, eu sorri de volta e disse que estava muito feliz em conhecê-lo. Foi o aperto de mão mais difícil da minha vida e o começo do fim da dele. Durante um ano, eu deixei ele me cortejar, deixei ele me levar para os jantares, me apresentar para a esposa, me chamar de amigo. Eu fingia ser exatamente o tipo de cliente que ele queria, rico o suficiente para ser cobiçado, ingênuo o suficiente para ser enganado. E pacientemente, jantar após jantar, ele foi abrindo as portas do reino dele para mim, achando que eu era o golpe da vida dele. Ele me mostrou tudo. Eu vi como o dinheiro entrava, vi para onde ele mandava, vi os nomes de fachada, as contas no exterior, os laranjas. Cada conversa que para ele era sedução, para mim era prova. Eu gravava, eu copiava, eu documentava. Em silêncio, eu reconstruí o mapa inteiro do império podre do Vitor. E mais importante, eu descobri onde estava guardado o dinheiro de verdade, a fortuna pessoal dele, aquela que nem a esposa sabia que existia. Ao mesmo tempo, longe das vistas dele, eu fui montando o outro lado da armadilha. Eu encontrei as vítimas antigas, as da minha cidade e as novas, da cidade grande. Encontrei um promotor honesto que estava de olho no Vitor havia tempo, mas nunca tinha conseguido provas. E uma jornalista que tinha uma reportagem inteira na gaveta, esperando o dia. Eu juntei todos eles, em silêncio, como peças de um relógio. Faltava só dar corda. E a corda foi a ganância dele. Eu inventei a oportunidade dos sonhos. Um negócio exclusivo, gigante, rápido, com retorno absurdo, daqueles que só aparecem uma vez. Eu disse pro Vitor que ia entrar com tudo, mas que a janela era pequena e que eu queria ele como meu sócio nessa, lado a lado. Eu vi os olhos dele brilharem. Pela primeira vez, o caçador estava com tanta vontade da presa que parou de pensar. Para não perder o peixe gordo, e para ganhar comigo, o Vitor fez o que nunca tinha feito em toda a vida de golpista. Ele tirou o próprio dinheiro do esconderijo, a fortuna pessoal, a reserva secreta, tudo. Ele despejou na nossa oportunidade conjunta, certo de que estava prestes a multiplicar tudo. No instante em que o dinheiro dele entrou na estrutura que eu tinha montado, ele deixou de pertencer a ele. E estava, finalmente, ao alcance da justiça. No dia seguinte, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo, na ordem exata que eu tinha planejado por 10 anos. A reportagem da jornalista foi ao ar, com o nome, foto e provas, expondo o respeitável filantropo como o golpista que arruinou uma cidade inteira no interior. O promotor pediu o bloqueio dos bens, e o dinheiro que o Vitor tinha acabado de mover ficou congelado, rastreável, recuperável, destinado a voltar para as vítimas. E um mandado de prisão saiu no nome dele. O mundo do Vitor desabou em 24 horas. Os amigos elegantes sumiram. Os jantares fecharam as portas. A esposa, que descobriu pela televisão quem ela tinha casado, foi embora. Em um único dia, ele perdeu o dinheiro, perdeu o nome, perdeu a máscara. Exatamente como o meu pai, 10 anos antes. Só que o meu pai era inocente. Eu fiz questão de estar na sala no dia em que ele entendeu. Foi numa reunião que ele achava que era para fechar nosso negócio. Ele chegou já abalado pelas notícias, mas ainda agarrado em mim, no Rafael, o amigo rico, a última tábua de salvação. Ele entrou desesperado e disse: Rafael, graças a Deus, você é a única pessoa em quem eu confio. Me ajuda. Eu deixei ele falar, deixei ele implorar. E então eu fiz a única coisa que eu tinha esperado 10 anos para fazer. Eu disse, bem devagar: Senhor Vitor, o senhor se lembra de uma pousada de 12 quartos, na beira de uma estrada, numa cidadezinha que o senhor sangrou e abandonou? O dono se chamava Joaquim, um homem honesto que o senhor transformou em vilão e enterrou de vergonha. Esse homem era o meu pai, e eu não vim te ajudar. Eu passei 10 anos construindo o dia de hoje. Eu nunca vou esquecer o rosto dele. A ficha caindo, devagar, de que o investidor dos sonhos, o amigo, a salvação,
Era vingança que ele nunca viu chegar. Ele não conseguiu falar nada. Não tinha lábia que salvasse. Quando os policiais entraram, ele ainda olhava para mim como quem olha para um fantasma. E talvez fosse isso mesmo. O fantasma do meu pai, cobrando a conta. A reviravolta não foi só ele ser preso, porque cadeia, um dia, acaba. A reviravolta foi ele cair exatamente da mesma altura que jogou o meu pai. Perder o dinheiro pela própria ganância. Ser abandonado por todo mundo que o admirava. Carregar, agora ele, o peso de ser o homem que enganou os outros. Eu não inventei nada contra ele. Eu só dei a ele uma oportunidade boa demais, e deixei o caráter dele fazer o resto. O dinheiro recuperado voltou para as vítimas. Não devolveu o que não tem preço, mas a velha senhora que tinha perdido a aposentadoria recebeu de volta. O filho do dono do mercado pôde reabrir a loja. E na minha cidade, finalmente, as pessoas entenderam que o seu Joaquim nunca tinha sido culpado de nada, a não ser de confiar demais. Eu voltei lá uma vez só. Depois de tudo, fui ao cemitério, naquele mesmo túmulo simples onde quase ninguém tinha aparecido. Sentei no chão, do lado, como eu fazia quando era menino e ele consertava as coisas da pousada. E eu disse, baixinho, tá feito, pai. Demorou, mas tá feito. O senhor pode descansar. Muita gente me pergunta se valeu a pena, se gastar 10 anos da vida atrás de um homem não é deixar ele vencer de outro jeito. Eu entendo a pergunta, mas tem coisas no mundo que não podem ficar sem resposta, senão a gente para de acreditar que existe justiça. Eu não fiquei amargo, eu fiquei paciente. E é bom que se saiba, tem uma diferença enorme entre quem perdoa porque é forte, e quem se vinga porque é justo. Eu escolhi ser justo. Se essa história mexeu com você, me conta nos comentários. Você teria paciência de esperar 10 anos para cobrar uma dívida dessas? Ou teria desistido no meio do caminho? E se você acredita que o tempo é o melhor aliado de quem nunca esquece, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, tem uma reviravolta dessas, daquelas em que a conta sempre chega, nem que demore uma vida inteira para chegar.